eu devo entregar o dízimo para prosperar em minha vida financeira. Eu devo entregar o dízimo para prosperar em minha vida financeira. Geralmente baseia-se essa pergunta, baseia-se essa história, né, de que se você dar o dízimo, você vai prosperar na sua vida financeira. Ela é baseada em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, pegam-se esse texto e isola ele de todo o seu contexto do livro de Malaquias. A gente já falou sobre isso aqui, sobre a necessidade de lermos um texto dentro do seu contexto, né? E se aplica isso aqui. E seria como se fosse um passe de mágica, né? Eu separo 10% de tudo que eu tenho, dou para a igreja. A casa do tesouro ali não tinha nada a ver com aquilo que as pessoas chamam de igreja hoje. Eu estou falando trazer para a igreja no sentido que as pessoas falam, né? Uma instituição religiosa, uma denominação religiosa que se auto-intitula igreja, né? E você entrega para o líder religioso, né, dessa igreja, né? Existe até em alguns grupos religiosos um quadro com o nome de cada pessoa, com o envelope de cada pessoa, e ali é colocado o envelope que as pessoas ali fazem a chamada entrega. Cada uma daqueles membros, né, daquelas pessoas que é membros daquela denominação, entregando o seu dízimo. E as pessoas têm essa ideia, né? Seria quase um marcador de ponto, né? Só que no caso ali é um marcador de dízimo. Aquele que paga o dízimo, aquele que dá o dízimo e aquele que não dá o dízimo. Como eu já disse, o dízimo é um assunto complexo e ele requer um estudo minucioso das Escrituras Sagradas. No vídeo que nós respondemos, né, estarei eu debaixo de maldição se eu não entregar o dízimo, eu falo alguma coisa relacionada a isso. Mas o que está em questão aqui no texto, a casa do tesouro, né, era onde o povo de Israel depositava as suas ofertas ali no templo de Jerusalém. Templo esse que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Nos tempos do profeta Malaquias, o povo de Israel estava falhando no seu compromisso relacionado ao dízimo, que era um mandamento dado por Deus para o sustento dos sacerdotes e levitas que trabalhavam no templo. Os sacerdotes e os levitas não tinham herança. Foi uma tribo separada para se dedicarem ao serviço do templo. E o serviço do templo ele era um serviço exaustivo e muito serviço. Não era pouco serviço. Os sacerdotes e os levitas tinham que cuidar do templo, né, limpeza, organização, e oferecer os sacrifícios que era ordenado ali pela lei mosaica. Todos os dias havia sacrifícios que tinham que ser realizados ali, isso sem falar das festas anuais que tinha Israel, pelo menos 3 festas, e essas 3 festas, né, que são as 3 festas principais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, eram festas que requeriam que o serviço praticamente triplicava, não dobrava, triplicava. Então os levitas tinham que se dedicar, os levitas e os sacerdotes tinham que se dedicar exclusivamente ao serviço do Senhor ali no templo. E era a responsabilidade das outras tribos sustentar os levitas através dos seus dízimos, os sacerdotes e os levitas através dos seus dízimos. Uma vez que o povo de Israel não estava cumprindo com seu dever, Deus estava castigando a nação de Israel.
E eles estavam perguntando a Deus o porquê que isso estava acontecendo. Então Deus está respondendo que era por causa da sua infidelidade em obedecer o que Deus havia lhes ordenado, que era levar os dízimos ao templo, à casa de tesouro no templo. E se eles fizessem isso, eles poderiam provar o Senhor, que o Senhor enviaria uma bênção tal que adivinha a maior abastança para a nação de Israel. No caso, essa bênção seria vinda nas colheitas e na multiplicação dos animais que o povo de Israel tinha, né? Que o povo de Israel era um povo agrícola, né? Um povo que a base da sua economia eram os produtos agrícolas e pecuários, como a criação de gado, né? De ovelhas e cabras. Enfim, é esse o contexto que está aqui. O contexto aqui não significa que se você dá 10% do que você tem, Deus terá a responsabilidade, o compromisso de fazer você prosperar na sua vida financeira. Esse compromisso era um compromisso do povo de Israel, não é do ser humano hoje. E eu acho interessante, porque eu já vi, se eu estou falando é casos que eu já vi, que eu já presenciei, pessoas que vivem uma vida completamente fora da vontade de Deus, em práticas pecaminosas completamente terríveis, como prostituição, adultério, imoralidades terríveis, mas elas dão o dízimo. E eu achei interessante a pessoa dizer isso, né? Que essa pessoa dizer isso, ela dá o dízimo, porque no pensamento dela, né, se ela não dá o dízimo, a vida dela não vai para frente, mas a vida dela estava uma bagunça. Ela estava uma bagunça em todos os aspectos, inclusive o aspecto financeiro. Era uma pessoa que devia todo mundo e não pagava. Espera aí, tem uma coisa errada, tem uma incoerência, mas a pessoa é tão cega em relação a isso que ela não entende que a vida dela está, principalmente aos olhos de Deus, está toda bagunçada, está toda desorganizada. Mas falaram com ela que se ela separar 10%, e o dízimo, ele era muito mais do que o que é chamado de dízimo nos nossos dias, né? Interessante que o texto lá fala trazer todos os dízimos, plural, nós já falamos sobre isso. Havia pelo menos 4 tipos de dízimo em Israel. Mas já depois você vê o vídeo que tratamos desse assunto e você vai compreender isso melhor. Mas a questão é que, se você quer prosperar na sua vida financeira, trabalhe, economize, tá entendendo? Trabalhe duro, dá o seu melhor no seu serviço, no seu emprego, seja ele por mais humilde e simples que for, economize, progrida no conhecimento, ou seja, estude muito e se aperfeiçoa profissionalmente. Aprenda uma profissão ou várias profissões e procure ser o melhor no seu ramo de trabalho. Dá o seu melhor, zelado, seja honesto na sua profissão, completamente honesto, para que as pessoas para quem você trabalha ou presta serviço recomendem o seu serviço, porque se você trabalhar bem e ser um bom profissional, as pessoas irão recomendar o seu serviço. Se você quer prosperar na sua vida financeira, na sua vida material, esse é o segredo. Não é simplesmente um passo de mágica. Você separe 10% do que você ganha, dá para alguma instituição religiosa, mesmo evangélica, e depois cruze os braços e espere que as coisas vão cair do céu. Não, isso não vai acontecer. Isso seria misticismo. É a mesma coisa de alguém que vai lá em algum religioso ocultista e faz ali uma oferenda, faz ali um sacrifício para obter sorte no serviço, no emprego, no amor ou qualquer coisa desse gênero. Mas a pessoa é uma pessoa completa, preguiçosa, enrolada, não vai trabalhar, fica no lugar de trabalhar, fica enrolando no serviço, não economiza, não procura se aperfeiçoar profissionalmente, não procura ser honesta no seu trabalho, não procura dar o seu melhor no seu trabalho, ou seja, isso é superstição. Isso é superstição. Aliás, quem vai prosperar e quem está prosperando são os líderes religiosos que pregam esse tipo de besteira, esse tipo de heresia. Se você quer ganhar 1.000,
dá 100. Se você quer ganhar 10 mil, dá 1.000. Se você quer ganhar 100 mil, dá 10 mil. Se você quer ganhar 1 milhão, dá 100 mil. Isso aí, isso é o conto do vigário. Isso aí é a pessoa levada, incentivada pelo desejo de ganhar dinheiro fácil, sem trabalhar, sem suar, sem dar o seu melhor, sem se esforçar. Para ela vai ser muito mais fácil separar 10% do que ela tem e dar para essas instituições ou para esses líderes religiosos na expectativa de que através desse ato supersticioso, é um ato supersticioso, as coisas caem do céu. Para com isso. Vá trabalhar, vá estudar, economize. Trabalhe, economize, se aperfeiçoa profissionalmente, invista em sua educação, procure fazer um curso profissionalizante, se você não parou de estudar, volte a estudar, enfim. Não fique esperando as coisas caírem do céu, porque as coisas não vão cair do céu assim, dessa forma. Tá? Deus não trabalha dessa maneira. Se você pegar o contexto do livro de Malaquias, o contexto do livro de Malaquias é um contexto onde o povo de Israel estava sendo infiel no seu compromisso com Deus, e Deus, por causa disso, estava disciplinando aquela nação por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. Então, diante daquela situação é que essa promessa está sendo feita.